Macumba pentecostal. Pediram pra eu reagir na macumba pentecostal e assim, eu não tenho conhecimento de outras religiões e de forma nenhuma esse vídeo é uma crítica a qualquer outra denominação religiosa. Se você tiver conteúdos que você queira que eu grave react aqui, manda pra mim aqui embaixo nos comentários, coloca assim, hashtag reagepérola, e aí na hashtag reagepérola a gente vai localizar esses vídeos. E assim, meu povo, vamos ver, porque eu, na verdade, como eu nunca fui, eu nunca soube como que é essa incorporação, e vamos tentar trazer um conhecimento por trás de tudo isso, tentar esclarecer do porquê de tudo isso, que inclusive eu até fiz umas pesquisas aqui, encontrei um conteúdo interessante, mas como eu nunca fui uma das melhores alunas de história, não vou ser eu que vou abordar sobre o tema em questão. Mas vamos lá, vamos ver esses vídeos de macumba pentecostal. Cara, tem certeza que isso aqui é evangélico, meu? Porque tem até o parece a maraca, né? Que a gente coloca às vezes lá no terreiro, que na verdade às vezes é coisa de indígena, né? Não é coisa que... Enfim... Ó, ah não, tem o púlpito. Gente... Nossa, e até, tá vendo essa moça com a roupa toda branca e a fita marrom? É marrom? Parece marrom na cintura. Gente, isso é muito igual a como era no nosso terreiro. É porque assim, como a gente tá com os médios novatos, não tem muito médico que tá com a fita. E eu, como sacerdotisa e meu marido também, a gente não tá usando a fita. Mas se eu encontrar alguma foto aqui das nossas, eu vou colocar aqui pra vocês verem que tem fita no nosso... Acho que eu vou pegar uma foto que tem... É assim, só que no nossas fitas é verde, rosa, né? Vermelha, azul, amarela. Aqui a pessoa tá com a fita... Ela tá muito assim, tipo, só falta... Ou ela tá de pano de cabeça. Aí eu achei... É o laço na cabeça. Por um instante eu pensei, ela tá de pano de cabeça. É macumba, eu ia falar, é macumba. Olha lá, a pombagira chegou, gente. Cara, eu não encontrei o vídeo original. Esse cara tá reagindo. Ele falou agora um som do bate-cabelo. Na outra hora eu tava falando assim, ó, agora um enxame de abelha. Cara, meu, eu tô passada, porque parece muito. Eu nunca fui. Se eu fosse pra lá uma vez, eu ia falar, cara, olha o terreiro que legal. Eu juro que eu ia pensar que é um terreiro, assim, sem brincadeira. Você já tinha visto, porque eu não tinha, nunca vi. Eu achava, cara, passada. E é culto evangélico, né? Pentecostal, eu vi que é evangélico. Eu não tinha conhecimento de verdade, nunca fui para outras religiões. Pensa numa macumbeira leiga, é uma macumbeira leiga assim, a macumbeira que só sabe a respeito da macumba, não sabe como funcionam as outras religiões, enfim. É o caboclo. É até o barulho. Caraca, tem até abaixo. Olha lá, até as roupas, olha, a saia branca, a roupa branca, até a roupa branca eles estão vestindo. Caraca, meu, é até a roupa branca, assim é difícil. Olha, até com o paninho que a gente põe. Passada. Gente, isso aqui é uma hora de macumba da tabaqueira ali. Olha, com o paninho, gente. É uma roupa gospel. Gente, eu tô passada com isso. Porque, cara, o negócio é idêntico, meu. E assim, ainda mais chocante é pensar que eles ainda têm, eles não todos, mas alguns ainda têm preconceito quanto à nossa fé, sendo que assim é igual. Será que se eles vissem que é igual, eles paravam com esse preconceito? A irmã Gleice Lane incorporando a ungida pombagira dos 7 dízimos na gira gospel da Umbanda Pentecostal do Reino de Deus é a mais pura unção. O povo pega pesado, né, gente?
Mas você sabe que, assim, essa piada aqui que o povo tá fazendo é algo que coloca pra refletir. Porque é exatamente igual a incorporação. Por que que no terreiro é o demônio e por que que na igreja evangélica é o Espírito Santo? Ela tá com um martelo na mão. Olha o perigo, gente. Já pensou na incorporação? Começa a rodar trilhão, dá uma martelada na cabeça de alguém, já manda o irmão pra Ruanda. Perigo. Olha lá, nossa, mano, não, é entidade. É entidade, é as mesmas que vem no terreiro, certeza. Olha lá, igualzinho, gente, não é possível. Ela deve ter saído da Umbanda e foi pro terreiro evangélico lá. Olha, tem até a menininha segurando atrás, de branco. Cara, isso é macumba, não é possível, meu, não é possível. Jovens avivados e cheios de... Você tem alguma explicação? Você já fez parte da denominação? Você pode explicar pra gente aqui? Porque a gente é leigo, a gente não sabe mesmo, assim. E eu tô passada, daqui a pouco eu penso assim, cara, eu vou virar evangélica e leva a Padilha comigo que tá tudo bem. Olha, minha senhora, se ela topar, eu topo. Jovens avivados e cheios de Deus. Olha lá, gente, o povo tem transe. Eles estão incorporados. Mas aí a questão, eles acreditam em incorporação? Eu não sei como que eles denominam, mas se eles... Enfim, como que eles... Gente, eles estão incorporados. Isso é mediunidade, cara. Nossa, você sabe o que eu achei mais legal de tudo isso? É que cada um dá o seu próprio passe. Eu achei isso visionário, cara. Gente, achei visionário, cara. Porque daí é o esquema deles de cura, pelo que eu vejo. Estou assim, julgando assim, não tenho propriedade. Mas o esquema deles, você vê, é eles entrar na vibe e aí se entregar na espiritualidade. E esse momento ali, eles terem para se renovar, para limpar a energia, para recomeçar, sabe? Para ressignificar aquele momento todo. E aí eles estão aqui nesse processo de transe utilizando a incorporação para cura própria. Cara, achei visionário isso. Só incorpora só, porque no nosso terreiro não é assim. Eu já vi que em outros terreiros é assim, é só incorpora só que tá tudo resolvido. Seus problemas acabaram, incorporou, acabaram seus problemas. Mas na nossa não é assim. Na nossa a gente utiliza a incorporação para nosso conhecimento. Então a gente explora um pouquinho mais a fundo, tanto que tem muito médium que foge, porque eles têm medo dessa exploração. E não é tipo assim, eu estou explorando eles, não. É explorar a própria mediunidade da pessoa e desafiar ela mesma para si própria, para que ela consiga desbravar de uma maneira mais profunda, com mais intensidade, ao invés de só ficar lá chacoalhando e tal, e acabou, entendeu? Então, é muito mais difícil você manifestar a incorporação e nessa incorporação você ter que ter outros aspectos também resolvidos, como a sua mente, sabe? A sua tranquilidade mental. Se você não deixar a sua mente tranquila, você não consegue fazer com que a entidade fale, com que a entidade traga mensagens, e muitas dessas mensagens pra gente parece absurdo, mas só que ali faz muito sentido naquele momento, naquela hora, sabe? Então, assim, é isso que aprofunda. Mas isso daqui são médiuns, claramente. Incorporados. Olha lá com a saia. Pegou o varão, essa juventude, agora Cara, ó, você viu a menina fazendo assim, assim, ó? Esse é um movimento muito característico de entidades que tem muito caboclo que vem assim, e também tem muitos falangeiros de Ogum que fazem esse movimento também. Cara, eu tô muito passada. Vamos ver esse aqui. Ah, o Espírito Santo parece uma... Olha lá, olha lá. É disso que eu tava falando. Olha assim, é igual. Vou falar que nem o seu Zé fala no terreiro. É muito hipróquita mesmo, é muito hipróquita. Eu não sabia que era assim. Olha ali, ó. Olha lá, tá dando passe, gente. Ele tá dando passe. Bom, no nosso terreiro ia receber uma advertência, porque a gente fala assim, não toca no consulente quando estiver dando passe.
Porque as pessoas são doidas pra chegar e falar assim, ah, passaram a mão em mim, entendeu? Então a gente tem essa regrinha, fala assim, não coloca a mão na consulência. Se for colocar a mão, pede permissão, fala assim, ó, com licença, posso pegar aqui na sua mãozinha, bonitinha. Nunca pegue em mais lugares além das mãos, entendeu? Mão é o único lugar, só se a pessoa permitir. Daí, olha só, isso daqui, gente, eu tô com a tela parada. Olha só, você olhando daí. É um terreiro, cara. Olha ali, igualzinho, gente. Até a saia é tudo igual. Fita na cintura é igual. E daí, olha ali no terreiro, essa foto aqui que eles mostraram do terreiro, a diferença é que a magia é de esquerda, né? Por isso que estão de vermelho. Mas no terreiro, a gente, basicamente, 99% dos trabalhos, a gente tá de branco. Será que é uma outra ramificação da Umbanda? Porque a gente vê que tem várias vertentes, né? Da Umbanda, vários segmentos da Umbanda. E aí, assim, eu fiquei pensando agora, será que, na verdade, o evangélico pentecostal é uma ramificação também da Umbanda, só que a gente não se deu conta disso, porque quando você vai ver a respeito da Umbanda, a gente não tem a Bíblia, a gente não tem todo o segmento histórico que o catolicismo consegue carregar. E aí o que acontece? Como a gente não tem tudo isso, as religiões elas foram passando muito de boca em boca, sabe? Dos mais velhos para os mais novos. Não tinha uma documentação, não tinha algo assim específico. Para a minha avó, teve vezes que ela quase foi presa por estar numa gira no meio da mata. Porque era proibido. Chamavam a polícia chegava lá enquadrando todo mundo. Quando eu fiquei pensando nisso, foi muito de boca a boca. Tanto que teve muitas coisas que se perderam. Tiveram muitos orixás, por exemplo, que foram esquecidos. Que foram deixados, porque as pessoas acabaram morrendo sem conseguir passar isso adiante. E aí eu penso, será que era a mesma religião? Era a mesma tradição que estava vindo e em um dado momento ela se ramificou e aí então um virou a Umbanda e outra evangélico pentecostal? Caraca, será que a gente também é evangélico pentecostal e a gente não sabia e vice-versa? Será que os evangélicos pentecostais são umbandistas e não sabiam? Cara, eu tô desvairando real, assim, nesse vídeo. Cara, ia manjar claramente. Eles ainda colocam as roupas que nem alguns sacerdotes colocam em outros lugares. Olha lá, ele tá até com o... coisa na cabeça, gente. Tá com o filar na cabeça. Olha lá, tá com o filar na cabeça. A gente protege o Ori, né? Pro nosso Ori poder receber as energias mais purificadas possíveis, né? A gente protege o nosso Ori porque ele faz um filtro, né? Esse pano de cabeça, esse filar, ele não é só um pano, ele é um pano consagrado para que só permita que energias que venham para agregar possam adentrar. E aí ele tá usando um filar, é um filar diferente, é um filar daqueles judeus, parece, eu não sei como que é o nome do que os judeus utilizam, mas é isso, cara. A nossa assistência fica quietinha. Aqui eu vi diferença. Eles têm assistência também. Aqui, ó, a gente tem área de médicos, os médicos incorporados, assim como eles estão aqui. Tudo bem. Mas a nossa assistência, todo mundo fica sentadinho quietinho. Ninguém incorpora. Geralmente, se alguém da assistência incorpora, é trazido pra dentro. É a única diferença que agora. Olha, eu de verdade, eu cheguei à conclusão de que, assim... parece que é uma ramificação mesmo. Não diria que são religiões distintas. Parece que são religiões irmãs provenientes da incorporação dos espíritos, sabe? Então eu não sei qual que é o conhecimento da igreja pentecostal. Até quero ver um pouquinho o que é que agrega ali, o que é que eles ensinam, pregam. Mas, cara, eu fiquei muito passada. Se você puder trazer alguma informação dessa crença aqui, deixar aqui nos comentários. Já tô ficando sem voz, tá vendo, gente? Por que ficou difícil de gravar esses dias? Porque eu já tô me sentindo melhor, mas eu não paro de tossir ainda. E ainda tô com essas questões, assim, começa a falar, vou ficando sem voz. Mas eu fico pensando, eu acho que isso é uma ramificação. Se você tiver informações a respeito dessa crença, dessa fé, já deixa aqui embaixo nos comentários para que a gente possa aprender um pouquinho a respeito, né? Vai que a gente é pentecostal e nem sabia, cara. Eu nem pentecostal eu sabia falar, até então eu ficava pentecostal. Eu não sabia falar pentecostal. Então, enfim. Mas eu encontrei um conteúdo de uma moça que eu achei super legal. Acredito que ela seja alguma estudiosa de história, enfim. E ela trouxe um parecer. Ela utiliza alguns termos que são um pouco mais técnicos para o meu tipo de conhecimento, mas eu vou tentar passar aqui para vocês também, conforme eu fui entendendo o que ela foi falando. Por que a periferia é tão pentecostal e por que tantos cultos de igrejas pentecostais independentes se parecem às vezes com Umbanda e Candomblé?
Olá, crente, webcrente e pessoas normais. Eu sou Pamela Campos, historiadora da religião e representante da editora Recriar. E tô aqui para mais uma viagem no tempo com você. Quando a gente escuta músicas como, por exemplo, Racionais, lá em 93, Um Homem na Estrada, que o Mano Brown fala que esse cara que estava ali saindo do seu presídio só tinha um candomblé para tomar uma bênção. Ou quando a gente olha para o filme Cidade de Deus, onde o Dadinho vai atrás de um pai de santo lá na década de 70 para fechar seu corpo, eu fico me perguntando se essa música e esse filme fossem feitos em 2005 e pouquinho, se a realidade seria a mesma retratada nessa arte anterior. Mas o que tudo isso tem a ver com a Umbanda? Bom, o nascimento da Umbanda precede a chegada do pentecostalismo aqui no Brasil. A Umbanda data de 1908 e ela... Nossa, foi antes a Umbanda que surgiu. Então, se fosse algo, ramificação de algo, seria os pentecostais uma ramificação de algo que veio da Umbanda. Um conhecimento, não tô querendo dizer a Umbanda é superior e tal, não, mas um conhecimento que veio a partir das tradições que haviam dentro da Umbanda. Cara, muito passada! vai ser relacionada a um público muito semelhante que vai abraçar o pentecostalismo alguns anos depois. O Brasil do início do século XX, período em que o pentecostalismo chega aqui e a Umbanda começa a surgir, é um momento de um país extremamente rural, agrícola, católico, de diversas experiências religiosas populares de tradição indígena e também africana. Nesse período especificamente, a gente está falando de um momento de urbanização, da Revolução Industrial já torando tanto no norte da Europa quanto nos Estados Unidos, e que vai chegar aqui no Brasil também com a extração da borracha lá no Pará, e também com a questão toda, né, do café que está acontecendo na região sudeste. Isso vai gerar uma migração muito grande. E é nesse contexto que o pentecostalismo entra no país. A gente está falando de 1911, com a chegada de missionários suecos, que vão ser ali muito impactados pelo movimento da Rua Azusa. E por que essa espiritualidade pentecostal faz tanto sucesso? Primeiramente porque ela tem a ver com carisma, com toda essa experiência de êxtase religioso, de falar em línguas, de orar por cura, algo muito semelhante às espiritualidades indígenas e também africanas. E real, isso daí que eu tava falando no começo do vídeo, eu falei assim, cara, será que eles parece que eles estão procurando a cura pra eles através da incorporação por si próprio, né? Eu falei, e você vê como é, a gente é leigo, né, do negócio, mas as vozes da nossa cabeça, vulgo Maria Padilha, são terríveis. A Gô, minha mãe, não é terrível não, é maravilhosa. Mas, gente, que interessante, cara. Você sabia disso? Se você sabia, deixa já aqui nos comentários. Eu achei esse conteúdo incrível e católicas mais populares, diferente da proposta do protestantismo histórico, que estava voltado para um culto mais racional, pautado na leitura bíblica, tanto é que a função dos missionários que chegavam ali por volta de 1880, 1900 e pouco, era também de fundar escolas. Só que a gente está falando de uma população extremamente analfabeta, o que dificulta a adesão desses fiéis ao protestantismo histórico. Meu, faz todo sentido, né? Tinha essa questão de, na Igreja Católica ou qualquer religião aí embasada nisso, eles ficarem fazendo nessa questão de estudo da Bíblia, estudar o que estava escrito, estudar a palavra de Deus, né? Estudar dessa maneira, isso aqui é verdade, o povo era analfabeto, eles não conseguiam, então eles precisavam de um outro culto que fizesse eles alcançarem essa espiritualidade de uma maneira que fosse impactante na vida deles, porque como eles não tinham o conhecimento para fazer o estudo, eles não conseguiam ser impactados através do entendimento, através do saber. Então, eles tinham que ser impactados de outras maneiras. Cara, isso faz muito... Menina, você é maravilhosa. O nome dela é Pamela Campos, gente. Se você quiser, vai lá no Textex e segue ela por lá, que ela é maravilhosa. Vou seguir ela também. É aí que o pentecostalismo cresce. Paralelo a isso, muito anteriormente, a gente já tinha aqui no... Você viu que ela falou que é aí que o pentecostalismo cresce. Entendeu? Ainda tô aprendendo a falar esse negócio. Mas, gente, então, se a partir daí que ele começou a crescer, na verdade, então ele tinha por si só essa questão de não ficar estudando a Bíblia. Passava, assim, os saberes, os conhecimentos de Deus, através da visão, né, filosófica ali da Bíblia, mas também trouxe essas experiências físicas para que os adeptos sentissem a espiritualidade e, assim, não desistissem muito daquela fé, né? Então, foi isso que eu entendi. Paralelo a isso, muito anteriormente, a gente já tinha aqui no Brasil umas primeiras manifestações do que a gente considera hoje o candomblé, que vem de tradição africana, mas é uma experiência brasileira. Além do candomblé, a gente também tinha cultos às ancestrais, como é o caso da macumba, do calundu, que vai também se associando a experiências
espíritas, propostas ali por Allan Kardec já no século XIX, também aqui no Brasil. A novidade é que em 1908 a gente tem uma manifestação de espíritos caboclos e também de pretos velhos, que são de tradição indígena e africanas, chegando na mesa de Allan Kardec, que é uma mesa branca, que pautava uma visão mais racional e que não via com muitos bons olhos essa questão de absorver práticas culturais africanas e indígenas. A gente está falando. Eles eram totalmente taxistas, para ser bem direta assim na palavra, eles eram taxistas. Eles acreditavam que, por aquele espírito ter vindo da África ou por ser um indígena, ele não tinha conhecimento para passar. Ele era uma coisa burra, por assim dizer, e aí então ele não teria saberes para poder agregar na tua vivência. Ele não era um ser espiritualizado, por assim dizer, que eu só vejo isso como um grande taxismo, né? Porque era só isso que realmente implica, porque hoje dentro do terreiro, as entidades que mais ensinam são os pretos velhos, entidades que não têm letramento, entidades que não sabem escrever, teoricamente, né? Hoje já devem saber, mas, assim, entidades que tiveram uma vivência bem dura, bem sofrida e que trazem ensinamentos valiosos pra gente dentro da Umbanda. Falando de uma tradição espiritual europeia que, querendo ou não, estava atravessada de um discurso eugenista da época, ou seja, racista. Então, se paralelo ao movimento pentecostal, a gente vai ter uma dissidência dos missionários suecos saindo da igreja protestante histórica batista para fundar a Assembleia de Deus, na Umbanda a gente também vai ter uma cisão entre os kardecistas, de pessoas que vão aceitar essa incorporação de entidades espirituais africanas e indígenas, e aí a gente vai ter o surgimento do que a gente conhece hoje como a Umbanda. O que faz a Umbanda e o pentecostalismo terem públicos semelhantes é porque ambos surgem no contexto de marginalidade da população rural, analfabeta e de classe social baixa. Ou seja, tanto a tradição kardecista tinha uma pegada mais eurocêntrica, racionalista, quanto os protestantes históricos também entendiam os pentecostais como essas pessoas que não priorizavam essa leitura mais racional. E ambas as religiões, tanto pentecostal quanto umbanda, surgem e renovam seus discursos através do assistencialismo, da questão terapêutica, de cuidar da população mais pobre, de dar senso de comunidade, trazendo também alternativas para lidar com os problemas das mazelas sociais nos quais eles viviam. Passada! Agora você deve estar se perguntando, bom, se práticas pentecostais independentes e neopentecostais são tão parecidas com a Umbanda, por que evangélicos possuem tanta intolerância com as religiões de matriz africana? Como a favela se tornou pentecostal? E por que a favela tem mais igreja do que terreiro? Olá, crente, webcrente, pessoas normais. Eu sou Pamela Campos, historiadora da religião e... Olha, eu sei que eu não deveria fazer esse comentário, mas ela falou, oi crente, webcrente e pessoas normais. Eu fico pensando, será que ela tá chamando de anormais os crentes webcrente? Gente, é terrível, tá chegando a época de Cosme, eu fico assim. Representante da editora Recriar, e tô aqui para mais uma viagem no tempo com vocês. Mas como as periferias que sempre tiveram tanta expressão das religiões de matriz africana perderam esse espaço e se tornaram cada vez mais pentecostais? A resposta se dá com o surgimento da terceira onda do pentecostalismo no Brasil, que vem nas décadas de 1970 e 1980. Igrejas como a Universal do Reino de Deus, Mundial da Graça e tantas outras, que, assim como nas fases anteriores, também se concentraram em experiências especiais com Deus e transformações pessoais. No entanto, nessa terceira fase, as igrejas começaram a usar meios de comunicação modernos, como rádio, televisão e mais tarde a internet, para alcançar mais pessoas com sua mensagem. Além da ênfase da prosperidade e da cura divina, havia um elemento distintivo nessa terceira onda: a incorporação de elementos das religiões de matriz africana, como estratégia de contextualização e adaptação das culturas locais. Essa apropriação se manifestou na incorporação de elementos rituais, expressões musicais e até mesmo nas terminologias ligadas a essas tradições, visando atrair esse público antes conectado com a Umbanda e o Candomblé. A popularidade das igrejas pentecostais da terceira onda nas favelas também se dá pela sua praticidade de falar de problemas reais, como dinheiro e saúde, além de oferecer esperança. Graças a Deus, não sinto dor de cabeça, não tomo remédio mais no coração, nem pros nervos, nem pra pressão alta. E minhas varizes estão curadas, porque o Senhor Jesus foi quem me curou.
Isso fez com que muitas pessoas deixassem as religiões africanas para seguir o pentecostalismo, além da questão principal que atravessa toda a nossa discussão, o fortalecimento do racismo instaurado pela concepção cristã às culturas. E assim, você sabe que daí, então, teve essa migração do povo da Umbanda e do Candomblé pro pentecostalismo, que eu não sei falar isso, gente. E aí, o que acontece? Quando então agora tem lá a manifestação do Espírito Santo, é as mesmas entidades que incorporavam essas pessoas dentro da Umbanda. Quando elas vão lá, o comportamento vai ser o mesmo. De matriz africana. Se a gente ficasse só na semelhança, seria maravilhoso, mas infelizmente a terceira onda do pentecostalismo também vem com uma nova questão, que é essa teologia da batalha espiritual, já presente em outros elementos pentecostais, mas dessa vez ela une como um inimigo comum as representações e toda a cosmogonia das religiões de matriz africana. Quem vai explicar isso pra gente com muita profundidade é a autora Bruna David de Carvalho, no livro Baixou o Santo no Reino dos Céus. Esse livro aqui é maravilhoso porque ela mostra como que foi a construção da Universal, né, com toda essa alimentação da estética da liturgia de culto de matriz africana, se apropriando para transformar a religião de matriz africana no inimigo do cristianismo e do crente. Segundo Ari Pedro, no livro Neopentecostalismo Macumbeiro, o autor vai dizer que a Igreja Universal tem uma prática de religiofagia, ou seja, a igreja que come igrejas ou outras práticas religiosas. E é basicamente isso que ela tem feito, né? Uma grande absorção dos elementos de outras religiões, utilizando o discurso cristão para poder chamar esses fiéis e traduzir tudo isso numa linguagem colonizadora e preconceituosa. Isso é muito preocupante, mas ainda há um agravante. Essas pessoas de pentecostais independentes também estão na manifestação dos seus êxtases religiosos, da sua própria espiritualidade, trazendo um pouco da sua própria ancestralidade. Você já percebeu que a maioria dessas pessoas também são negras e periféricas? Muito disso tem relação direta com a maneira de se cultuar que vem das tradições africanas. E isso é uma maneira também de se conectar com as suas origens. O problema de tudo é que quando esse fundamentalismo neopentecostal perverso corrompe a noção de pertencimento africano como algo puramente demoníaco. E outra coisa que acontece é a marginalidade dessas igrejas, seja dentro do próprio campo protestante, quanto fora. Muitas vezes as igrejas pentecostais independentes de periferia são taxadas de violentas, de intolerantes e como se fossem as únicas responsáveis pelo cenário de abuso religioso que existe no Brasil. O que não é verdade, uma vez que o que a gente viu nos últimos anos foi toda uma agenda política organizada por pessoas da ala reformada protestante histórica, e não só pentecostais e neopentecostais. Mas é importante também a gente assinalar que não é só de intolerância e teologia da prosperidade que vivem as igrejas pentecostais e neopentecostais. Aliás, esse é um olhar muito superficial e preconceituoso. Se as igrejas pentecostais elas têm tanta adesão nas camadas populares, não é porque o povo periférico, que eu também faço parte, é muito ingênuo ou ignorante. Não. É porque no discurso pentecostal existe uma prática litúrgica que se preocupa com o cotidiano e tem um senso de comunidade muito forte. Muitas vezes, essas pessoas que participam das igrejas pentecostais independentes só se veem com dignidade reconhecidos dentro de suas igrejas. Afinal de contas, onde que uma mulher preta, periférica, semi-analfabeta vai ter espaço numa sociedade elitista e racista que não seja dentro da igreja na qual ela também é uma missionária? É verdade, as pessoas elas procuram por um espaço para si, né? Então esse espaço é onde eles vão encontrar a oportunidade e eles vão abraçar esse lugar e vão ter aquilo como correto porque é o único lugar que abriu a porta para aquela pessoa, sabe? Então são vítimas, mas tem cabeças assim acima que utilizam essas vítimas para conseguir ter mais massa de manobra e conseguir ainda induzir mais ainda de que o outro lado é o demônio, o inimigo, no caso nós da Umbanda. E lá é o correto, apesar deles estarem absorvendo os nossos fundamentos, os nossos conhecimentos, as nossas práticas, para que assim, meio que isso preencha isso dentro da gente, a gente não se sinta mais tão furtado nesse momento. É meio triste isso, né?
papel também é muito importante para a gente entender por que as periferias abraçam com tanta vontade o discurso pentecostal. E também perceber que são as igrejas pentecostais que vão estar de olho nas questões de teologia pública, como, por exemplo, população carcerária, reabilitação de pessoas que são usuários e dependentes químicos e tantas outras questões que muitas igrejas protestantes reformadas, por serem mais individualistas e elitistas, não estão disponíveis. Isso também tem uma semelhança com a própria visão de caridade que a Umbanda oferece nos seus terreiros. Apesar de que durante esses anos, mais recentes, a gente está falando da década de 60 para cá, a Umbanda foi se embranquecendo e se elitizando cada vez mais. Isso já é uma realidade para vários pesquisadores da própria religião. Mas o que é mais triste nisso tudo é que muitas pessoas que estão dentro dessas tradições pentecostais independentes e neopentecostais tiveram um passado de conversão, Elas faziam parte, muitas vezes, da religião Umbanda ou então do Candomblé e encontraram dentro dessa igreja pentecostal e neopentecostal uma aproximação litúrgica, uma semelhança. Uma vez que você já viveu essa lógica, é claro que você vai sentir muito mais facilidade de se adequar a um lugar semelhante do que, de fato, um lugar mais racionalizado, como são as protestantes históricas. E isso é muito triste, porque você se apropria da linguagem de uma religião e usa ela contra essa própria religião. O que a Universal tem feito até aqui, com os seus cultos de exorcismo, de libertação, chamando Exus de demônios e tantas outras entidades, e também utilizando até de patuais como elementos de santificação, como é o caso da gente ver os olhos ungidos, as roupas brancas, nos cultos de exorcismo de sexta-feira e tantas outras práticas que se assemelham muito à religião de matriz africana. Mas, se você gostou desse vídeo, eu indico as leituras do livro da Bruna, que eu já falei para vocês, Baixou o Santo no Reino dos Céus, e também o livro Pentecostalismos e Sociedade. Para as outras referências bibliográficas que eu utilizei aqui, atenção no print. Vou deixar aqui para vocês. É bem triste, né, gente? A gente vê que, na verdade, é uma manipulação. As pessoas, ainda assim, eles estavam ali não com o interesse de realmente poder prover algo para a sociedade, mas sim de conseguir conquistar mais poder sobre a sociedade, sabe? É algo que a gente deveria estudar mais, conhecer um pouco mais e continuar lutando, né? Para que a nossa fé, a nossa crença, ela não se apague, não morra e siga em frente, né? De alguma maneira. Enfim.